Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje, pessoal, vamos falar novamente sobre o caso Sean Combs, mas eu trouxe dessa vez dois profissionais no assunto para falar as suas percepções aqui pra gente. Eu tive um bate-papo muito legal com a doutora Sandra e também com o psicanalista Gustavo Negreiros. A doutora Sandra é uma advogada que mora nos Estados Unidos, então ela está acompanhando bem de perto todo este caso e os dois vieram aqui no Caixa de Pandora contar tudo o que sabem sobre esse caso e também todas as percepções deles. Bom, então é isso. Antes de eu continuar com a entrevista, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal. Se inscrevam também nos canais deles. Eu vou deixar os dois links aqui no primeiro comentário fixado. Já acessa lá e se inscrevam por lá também, que eles têm um conteúdo excelente. Bom, então é isso. Fiquem conosco até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, pessoal, então estou aqui com duas pessoas super especiais, a doutora Sandra e o Gustavo Negreiros, que estão fazendo uma cobertura espetacular no canal deles sobre o caso Sean Combs. E eu trouxe os dois aqui para esclarecer algumas dúvidas que eu vi que vocês estão, e eu também tenho algumas dúvidas que eles vão me ajudar a esclarecer aqui. Primeiramente, eu quero agradecer os dois por ter aceitado esse convite. Doutora Sandra, já dá o seu oi aí para o público e passa as suas redes e depois o Gustavo. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Sandra Di. Eu tenho um canal aqui no YouTube também sobre crimes, né? Chamado Investigação e Lei TV, e eu tô aqui toda terça e quinta, colocando casos criminais e tudo mais. Eu sou nos Estados Unidos advogada e ativista contra o tráfico humano. Basicamente é isso. Excelente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou psicanalista clínico, eu tenho o meu canal Psicanalista Gustavo Negreiros, Casos Criminais, e eu tenho o Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho coberto também o julgamento do Sean diariamente, desde o começo, e também produzo peças investigativas, casos criminais, histórias de celebridades, e por aí vai, é um campo infinito. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, os dois estamos aqui gravando em pleno domingo para vocês, tá? Para mantê-los atualizados sobre este caso. Eu quero já começar perguntando a percepção de vocês desse julgamento do início até agora. O que vocês esperavam e o que foi entregue até o momento? Bom, até agora eu tenho gostado, mas eu estava esperando um pouco mais. Eu achei que talvez eles poderiam ter trazido outras pessoas menores de idades, alguns homens, né? Tem muitas ações civis, é estranho que eles não conseguiram, pelo menos, trazer mais umas 4 ou 5 vítimas. Então, isso é a única coisa, assim, que eu não gostei, que eu acho que está faltando neste julgamento. Praticamente é isso. Você acha que está faltando, então, as vítimas menores de idade, né? Que muito foi alegado isso na época em que ele foi preso. Sim, sim. Eu esperava que pelo menos eles teriam alguma. Claro que depois a gente sabia, né, através do profile deles aqui, o que eles, as pessoas que eles haviam apresentado, mas antes eu estava pensando, não, eles devem trazer, tudo bem, a Cássia Ventura, mas devem trazer tantos menores, alguns homens também, e também um pouquinho decepcionada até agora com o número de funcionários. Eu acho que deveriam ser funcionários mais ativos, sabe? Principalmente quem está lá dentro da casa 24 horas trabalhando, uma empregada, um chefe, o segurança. Por enquanto ainda não estamos assim. Estou um pouquinho decepcionada com isso. E você, Gustavo? Então, eu acho que eu separo em duas perspectivas. Então, essa perspectiva, a primeira, que estávamos esperando, né, que o Sean fosse exposto e mais meio mundo junto com ele. Embora que, assim, eu já dizia desde o ano passado que eu achava que dificilmente outras celebridades seriam mencionadas, mas eu ainda esperava que eles fizessem essa ligação com os menores, até por conta dos processos civis e das várias pessoas que confirmaram que os vídeos existiam, etc., que eu acredito que existem mesmo. Então, com isso, é uma decepção. Agora, olhando o outro lado, vamos dizer, eu tenho a impressão que é como se eles tivessem olhado tudo que o Sean estava envolvido, e aí eles tiveram que separar. Bom, isso aqui podemos levar para um julgamento, isso aqui não pode. Então, várias coisas ficaram de fora, e o que pode ser levado é o que nós estamos vendo. Então, talvez se
não soubéssemos de tudo que sabemos sobre o Sean desde o ano passado, eu acho que seria assim, nossa, de cair o queixo. Eu acho que amenizou um pouco, porque quando você ouve tantas coisas ruins antes, e aí você vem num julgamento que você ouve coisas que estão, assim, mais deslocadas comparado ao que você já sabia, abate um pouco, né, aquela expectativa e o choque. Mas, então, fazendo esse recorte, eu acho que é muito absurdo tudo que nós temos ouvido ali dele. Eu acho que, principalmente, assim, desde das relações de trabalho, de exploração, que ele basicamente obrigava os funcionários a ficar de pé 24 horas por dia, o fato da quantidade de pessoas que ele obrigou a comprar substâncias ilícitas, a forma como esses freak-offs aconteciam, as violações, assim como com a funcionária mesmo. A Mia, eu acho que é um exemplo muito interessante disso, porque, né, uma vítima anônima, porque dá para ter uma noção, imagina o que ele não fez também com outras funcionárias que passaram, né, com ele no decorrer. Se ele teve tanta facilidade para entrar e sair do quarto dela várias vezes, eu suponho que com outros também esse mesmo espectro se repetiu. Então, eu acho que são duas perspectivas. Então, essa perspectiva, assim, sabe, tentando anular tudo que eu já sabia do caso, acha tudo muito chocante. Então, de certa forma, é um meio-meio aqui. Eu acho que é um agridoce. Entendi. Na minha percepção, como eu já esperava muitas coisas terríveis por parte do Sean Combs, o que foi exposto até o momento me decepcionou, porque quando a gente espera algo muito terrível de uma pessoa, dificilmente você vai ser surpreendido com alguma coisa, né? E no caso do Sean Combs, eu esperava muitas outras provas, né, aqui no julgamento. Mas focando ainda em relação à acusação de abuso sexual de menores, ele chegou a ser acusado formalmente desse crime? Não na esfera criminal, ele tem várias ações civis, pelo menos de 50 pessoas, mas não na esfera criminal, que eu achei De absurdo, né? dois, mas tem, se eu não me engano, tem 2 processos civis, um de um menino de 13 anos e uma outra menina que, se eu não me engano, de 15, que falou que tinha 15 quando foi violada por Mas ele. se tem esses tais vídeos que foram muito falados de pessoas, de menores sendo abusados, se tem todas essas alegações, se tem o processo civil, por que que ele não foi acusado criminalmente disso? Eu não consigo entender isso. Pois é, nós estávamos conversando até sobre isso, né, Gustavo, semana passada, porque assim, as vítimas adultas, elas podem decidir se elas querem ou não oferecer a denúncia. Já os menores de idade não têm esse direito, obrigatoriamente, a promotoria tem que oferecer denúncia em nome desses menores. E até agora é um mistério. Como que a promotoria não conseguiu localizar? Obviamente conseguiria, porque os nomes estão todos especificados na ação civil. Eu fiquei até nesse momento tentando entender o que faltou para que eles pudessem também entrar com uma ação contra esses menores. Eu imagino que o que falta são provas, porque se de fato esses vídeos existissem, eu acredito que o Estado não poderia se calar. Mas só que eu acho também que tem muito a ver com a quantidade de pessoas conectadas com ele. A gente está falando de grandes nomes da música, Uhum. grandes nomes do cinema, grandes nomes de, por exemplo, tinham reverendos, tem um reverendo lá, acho que é o Jesse Jackson, super adorado em Nova É. York. De reverendo esse homem não tem nada, mas assim, Uhum. ele tem o título. E Sim. eles, desde a Playboy, Hugh Hefner, esse homem tá todo predador, esse reverendo tá no meio. Então, aí políticos também, o Didi tem foto com político de tudo quanto é lado, de tudo quanto é época, teve envolvido em arrecadação lá dos anos 2000. Então, eu acho que todas essas associações, de certa forma, são problemáticas e talvez eles quiseram se abster disso porque sabiam também que isso ia virar uma bola de neve gigantesca, como já foi, assim, em termos de performance de vídeos no ano passado, né? Todo mundo que tinha foto com o Didi virou vídeo em algum canal por aí. Então, teve aquela... A gente sabe, assim, que nem todo mundo que tirou uma outra foto com o Didi teve algum envolvimento, né? Normal, no meio de celebridade, você vai no evento lá, o Met Gala, você tira foto com Kim Kardashian, com não sei o quê, com aquele fulano, vai saber se daqui a 5 anos uma dessas pessoas vai ser acusada por um crime muito monstruoso. Então você corre o risco de tirar uma foto com alguém hoje, né, e essa pessoa se tornar criminosa amanhã.
Aí vou pegar tua foto e olha aqui o fulano. Então tem essas incidências. É claro que assim, o que a gente levou mais, eu acho que ao pé da letra, foram pessoas que tinham fotos repetitivas e eventos muito repetitivos. Então, por exemplo, a gente teve uma coincidência super estranha que na época que ele foi preso e a coisa começou a pegar fogo, várias das celebridades que estavam muito associadas a ele foram embora. O Léo foi para a Itália, teve aquela Leonardo outra... DiCaprio, você disse. Ele ficou um tempão na Itália, até o filme dele, ele tinha um filme para ser gravado, esse filme foi cancelado. Ele voltou agora para os Estados Unidos, ele está fazendo um outro filme, se eu não me engano, com Martin Scorsese, mas ele estava dentro de um projeto que esse projeto dançou, eles levaram o maior prejuízo lá, de 20 e poucos bilhões de dólares. Foi super estranho, porque o Leonardo, ele tende a ser um ator bem responsável. E ele foi para a Itália e falou, não volto. Então, deu muito a impressão que era como se, sei lá, vou ter certeza que eu não vou ser implicado em nada disso. Teve o Will Smith, que, por exemplo, ele está em centenas de registros com o Léo. Desculpa, com o Didi. Aí o Will, com o Sean Combs. Aí ele vai e diz assim, eu nunca nem vi esse homem. Ele deu uma declaração nesse nível, sabe? Tem fotos que dá para montar uma linha de tempo, caso assim, de olha o envelhecimento do Will aqui, junto com o Didi. Teve o Jay-Z, que o representante disse, eles nunca foram amigos. Gente, como nunca foram amigos? Tem vídeos deles sentados, comendo juntos, fazendo música juntos, sabe? Então, todo mundo nessa hora, não conheço, não sei quem é, nunca vi, talvez ouvi falar. Então, essa incidência, eu acho que possivelmente, que foi muito conflituosa, eu acho que para a quantidade de pessoas mencionadas, só para o ano passado mesmo, quando na campanha presidencial, tinha tanto o Didi com foto com o Trump e com foto com a Kamala. E aí os dois viraram palco no meio disso também, sabe? Os dois lados, no meio dessa confusão. Então, eu acho que tem todos esses aspectos. Mas eu acho que a única explicação nisso seria que, porque, assim, a promotoria, ela deveria, né, oferecer denúncia, mas ela não está obrigada a oferecer, a não ser que nesses vídeos estariam outras pessoas e conhecidas. A gente sabe como é que funciona. A justiça daqui, eu diria que até não é corrupta, vamos dizer assim, mas a gente sabe que dinheiro fala, né? Então, eu não sei se dentro destas acusações destes menores não teriam nomes famosos, entendeu? E por causa disso, a promotoria resolveu, não vamos expor essas pessoas, aquela coisa, né? Hollywood, de certa forma... Não, porque vários processos civis falam de outros famosos que os nomes foram redigidos ou as vítimas não quiseram pronunciar, mas a gente falou, o Didi e um famoso, o Didi e outra famosa, até mulher famosa foi mencionada. Então, assim, não tem como negar que não tinham famosos. E pela quantidade de vídeos que ele gravava, é inegável que outras pessoas foram registradas nesses vídeos, capturadas nessas câmeras. Então, eu acho que assim, o que privilegia é que, como esses vídeos não vazaram para o público e só as autoridades tiveram acesso a esse material, aí a gente agora nunca vai saber de fato quem estava e quem não estava. Então, vocês acreditam em uma espécie de conspiração para proteger esses famosos, né? Comprando o silêncio. Eu acredito que exista isso, sim. Nós bem sabemos como que funciona, principalmente pessoas, não vou dizer que o Jay-Z participava disso, mas, de certa forma, existem grandes nomes, né? Temos o Usher, temos tantas festas. Temos o... Tem vários nomes. Outra, não sei, alguma pessoa, talvez, em um vídeo ou outro, talvez tenha sido falado o nome, talvez a pessoa nem esteja no vídeo, mas eles estavam discutindo alguma coisa com esses nomes e, de certa forma, a promotoria resolveu não trazer isso à tona. Seria a única explicação. E se isso for dessa forma mesmo, é uma vergonha, porque eu admiro muito o sistema judiciário nos Estados Unidos, mas seria a única explicação, porque não tem cabimento essas crianças terem desaparecido, né? O Gustavo, não sei se você lembra, quando nós entrevistamos aquela moça que trabalhava na FEMA, que ela veio contar do número, é uma brasileira, naturalizada americana, que mora nos Estados Unidos, e a FEMA ajuda em casos de calamidades, né? E ela estava na fronteira do México, recebendo essas crianças, e as coisas que ela contou nos deixaram arrepiadas. Crianças que entravam, chegavam lá no ônibus, essas crianças chegavam com mochila e tudo, no dia seguinte ela acordava, essas crianças não tinham mais as mochilas estavam lá e essas crianças desapareceram. E ela começou a checar no sistema, e ela viu que essas crianças desapareceram do sistema.
Meu Deus. Então, aonde que essas crianças estavam sendo levadas? Para onde? E aí nós temos aquele depoimento do vizinho do Chan que disse assim: ônibus chegavam na madrugada trazendo crianças aqui. Então a gente começou a fazer uma correlação, talvez. O vizinho do Sean Combs falou que ônibus cheio de Foi? crianças Aham. chegavam à casa Chegava. dele? Chegavam na Foi, e madrugada. foi exibido numa emissora, porque eu acho que foi uma entrevista, sabe quando eles estão ali na frente e tal, então ninguém esperava ouvir uma Uhum. coisa dessa. Então o registro saiu ao vivo. E Se a por, emissora tivesse algum interesse em excluir, não deu tempo. e por isso que essa funcionária da FIMA, que é um órgão do governo, entrou em contato comigo que ela tinha algo para contar. Ela não quis ser exposta, porque ela continua trabalhando ainda para o governo, e foi aí que ela Uhum. começou a contar as coisas que aconteceram lá. Meu Deus, mas se um dia isso vier à tona, é um dos maiores escândalos envolvendo os Estados Unidos, a promotoria. Com certeza. Para você ter ideia, no dia que ela olhou no sistema, descobriram que ela tinha olhado o sistema do computador. E uma das funcionárias perguntou para ela: por que você está olhando isso? Deixa isso para lá, finge que você não viu. Aí ela disse: não, não, eu só queria saber onde eles estão. De repente, eles estão em algum outro abrigo, eu poderia passar lá para ver essas crianças e tal. Mas ela falou que claramente todo mundo lá dentro sabia que essas crianças estavam sendo levadas para qualquer lugar, mas elas desapareceram do sistema de computação da FIMA. Ah, entendi. Só para deixar claro, esse caso que você está narrando não tem uma correlação direta com Sean Combs, você está apenas falando que isso de fato acontece, que é um problema o tráfico infantil, o tráfico humano ali dentro, e não é segredo, aliás, é segredo, mas não é novidade, né? Uma novidade. A Isso. gente fez uma correlação, porque foi muita coincidência, Dos dela dizer ônibus que e os tal. ônibus chegavam, ela não Uhum. falou peruas, carros grandes, ela falou ônibus, chegavam e levavam essas crianças, né? E foi uma coincidência tão grande que depois, quando o rapaz tinha falado, né, o vizinho, que ônibus chegavam, aí eu falei, nossa, que coincidência, né? Aham. E daí também Agora, tem outros, tipo assim, só acrescentando uma informação interessante. Para além do Sean, a gente sabe que isso é um problema global, mas é uma coisa que a gente sente que tem alguma coisa acontecendo há muito tempo, porque eu até lembrei, se a gente pegar uma linha do tempo, tem alguns eventos que já ocorreram e que simplesmente foram abafados. Por exemplo, tem um caso de um menino, Johnny Ghost. Vários YouTubers aqui no Brasil já fizeram caso, se você colocar em inglês, misericórdia, todo mundo já fez vídeo sobre do menino que 3 fotos apareceram dos meninos amarrados, um deles depois que sumiu e nunca foi encontrado. A mãe passou a vida, a mãe tá viva ainda, mas ela passou a vida toda tentando lutar. E seria do um Rui dos Pedro? Seria o caso do não, Rui não, Pedro? não, não, Johnny Ghost. Ah, tá, Johnny desculpa. Ghost. Já, eu vou procurar aqui a imagem, aí eu mostro para você. E aí o que acontece? Teve um dos meninos que foi sequestrado, esse Johnny Ghost nunca acharam. Só que, caso Johnny Ghost, olha, é super famoso, é esse aqui, ó. Uhum. A senhora Sandra lembra, né? Eu- Então, tem aí até porque, ó, aqui, ó, essas fotos aqui, imagina, isso aqui foi um escândalo. Essas fotos aqui foram encontradas Uhum. e tem um outro menino também, só que eles não foram. Aí um dos rapazes conseguiu fugir e disse: olha, eu vi o Johnny, eu vi o outro, e foi um escândalo na época, porque ele falou: o político tal estava lá para nos violar, e o outro político, políticos de ambos os partidos. Uhum. Sabe o que isso aconteceu? Nada, não houve investigação, o FBI não quis saber do rapaz vitimizado e o tempo passou. Então, tem, sabe, várias incidências que denunciam uma determinada estrutura de poder que há uma cobertura. E, por exemplo, tem o caso da Wayfarer, que é muito escandaloso, que a gente fez um vídeo nessa época também, são pessoas que, por acaso, começaram a perceber que quando entravam no site lá da loja de imóveis da Wayfarer, os preços de alguns produtos eram super elevados e, por exemplo, aí tinha uma almofada lá, aí a Giovana é desaparecida. Aí tá falando, almofada Giovana Alba, $900, não precisa de passaporte. Aí, Meu tipo, Deus. E aí eles começaram a ver que o nome dos produtos batia com menores desaparecidos. Uhum. Aí
quando isso veio à tona, alguém reuniu, jogou isso na internet, foi um escândalo. Rapidamente, todo mundo negou, a imprensa é fake news, a loja de móveis disse que foi um engano, mas eles não souberam explicar como. O nome de vários produtos correspondiam de menores desaparecidos, e ficou por isso mesmo, não houve uma investigação. Então, envolvendo o tráfico, tem uma coisa muito estranha que acontece, que a gente não consegue explicar de forma concreta, mas se você juntar eventos aqui, você percebe e fala assim, ó, tem algo acontecendo há muito tempo, e isso continua acontecendo porque parece que ninguém tem o poder adequado para parar. Sim, e temos também o caso do Jeffrey Epstein, né? Porque ele também foi um nome que veio à tona aí com envolvimento com menores, mas quando tudo viria à tona, mais nomes, né, de pessoas realmente poderosas que ele andava junto, que andavam também junto com ele, iam até a ilha, andavam no Lolita Express, no jatinho dele. Tudo foi encerrado, Jeffrey Epstein do nada tirou a própria vida, supostamente na cadeia, né? De uma forma bem Eu não misteriosa. acredito. Eu também não. Eu também não. Silenciado. Não tem como, gente. Nesse caso, vocês podem chamar, conspiracionista, mas não tem como acreditar que ele tirou a própria vida logo na semana, logo quando ele iria falar iria vir tudo à tona, né? Não só ele falaria, mas também os vídeos, né? Tudo que foi recolhido ali na casa dele viria à tona, né? Mas voltando aqui para o caso do Sean Combs, também muito foi falado na época quando ele foi preso que existiam túneis ali embaixo da casa dele, falaram de óleo de bebê com GHB, só que agora no julgamento nada disso é mencionado, o óleo de bebê é mencionado mais como um fetiche do Sean Combs e não como uma arma para drogar pessoas. E como que ficou essa questão? Será que eles testaram esses óleos de bebê? Testaram. O Departamento Homeland Security, um dos agentes, não dessa semana que passou, bem no comecinho, um dos agentes depois dizendo que foram feitos testes e não tinha absolutamente nada, não encontraram nada ilícito dentro daqueles óleos. Então era realmente apenas uma teoria mesmo, uma alegação infundada. Mas é que teve vítimas que falaram, assim, vários processos civis de pessoas que diziam, olha, depois que eu passei o óleo de bebê, minhas forças se esvaíram e eu desmaiei. Ou então que a pessoa tomou alguma coisa que o Sean deu. Isso aqui deve ter, assim, ó, não sei quantos milhares de relatos de pessoas que receberam alguma coisa um copo de suco, de chá, de bebida, qualquer coisa do Sean. E aí, e o óleo de bebê tem muitos nos processos civis. Eu lembro, assim, que todo vídeo que eu estava fazendo, cobrindo algum processo que abriu, a pessoa, assim que eu passei o óleo no meu corpo, eu comecei a passar mal, eu comecei a enfraquecer, ou eu desmaiei. E várias pessoas que disseram que quando acordavam, né, que estavam muito meladas pelo óleo, que elas sentiam como se fosse uma fraqueza muscular muito intensa. O que não é algo assim, um free coffee ia provocar em você por si só. Então, tem esses pontos. Mas parece que tudo que leva o Sean para essa obscuridade mais perversa ficou distante do julgamento, sabe? Tanto é a quantidade de vítimas que ele violou, que vamos supor, né, se esse júri não estiver olhando a internet, eles nunca vão saber. Né, que ele está sendo acusado aí por várias pessoas, porque tem gente que deu entrevista, que não entrou com processo, então tem vários, e tem o pessoal do processo. Quando eu conversei com algumas pessoas sobre o advogado Tony Buzbee, que está aí representando muitas dessas vítimas do Sean Combs, me falaram muito dele ser um advogado muito midiático, trazer alegações infundadas, inclusive uma das vítimas que ele trouxe à tona depois acabou negando toda a história envolvendo inclusive o Jay-Z, né? Sim. Eu acho também um pouco, assim, sensacionalista, aquele advogado. É normal, quando você tem um advogado, vem à tona, deu uma entrevista ou outra, mas você não vai especificar o que as vítimas estão falando. Você vai dizer que há alegações contra determinada pessoa e acabou. A ética nos permite dizer isso. Agora, quando você já começa, como ele falava, com detalhes e descrevendo o que foi feito, aí já cai mais para o sensacionalismo. Então, eu também tenho minhas dúvidas se estas testemunhas na área civil são realmente verdadeiros ou se ele não tem dado uma floreada demais no caso para tentar ter mais
dinheiro, né, para receber mais, caso essa ação venha a frutificar, né? Com Mas só que eu acho que certeza. vale a pena destacar, por exemplo, o movimento que houve contra o Tony quando ele abriu o processo, que a própria juíza teve um dia lá da audiência que ela falou assim, olha, eu não sou criança e não é coincidência que desde que esse homem entrou com o processo, tudo agora contra ele surgiu, que eram alegações, denúncias, né? O Tony viu a vida dele desabar de um dia para o outro, depois que abriu o processo do Jay-Z, e a própria advogada falou assim, a juíza, que se ela suspeitasse que estava vindo mesmo da força do Jay-Z, ela ia tomar providências. Aí ela meio que deu uma ameaça entre linhas para pararem. Então, isso assim, é uma coisa que eu achei assim, que é curiosa, principalmente naquele caso, porque eu acho que houve um processo de intimidação em relação àquela moça, porque tanto é que aí, depois que veio essa suposta gravação dela desmentindo, ela veio e deu uma entrevista que ela falou, gente, não aconteceu desse jeito, chegaram lá na minha porta, ela meio que falou que houve um tipo de coerção, ela meio que falou, olha, eu retirei o meu processo, mas eu mantenho a minha história. Então, eu acho que teve assim um nível de poder da equipe do Jay-Z, e a gente tem que considerar que o homem ele é um bilionário, lá no ranking ele está entre os 5 mais milionários do mundo no universo da música, então eu acho que não é coincidência também que outras pessoas não quiseram se apresentar ou se distanciaram mediante ao que aconteceu com o Tony Buzbee, que foi até... Acho que ele foi impedido de atuar em um estado lá em particular, que já estava meio que na corda bamba. Isso tem que ser considerado, sabe? Porque se você é tão fraudulento assim, por que de repente viria do nada centenas de pessoas para falar contra você, sabe? Justo porque ele estava ali na linha de frente o tempão. Aí quando ele mexeu com o Jay-Z, de um dia para o outro, era ex-cliente falando mal dele, teve, acho que, muita aleatoriedade quando se trata do que aconteceu com Mas ele. tem uma coisa, Gustavo, ele deu um número absurdo de pessoas que o contactaram, ele colocou linhas de telefone disponíveis para as pessoas ligarem, dizendo que Sim. centenas de pessoas estavam ligando. Mas, na realidade, ele não tem nem metade dessas ações que ele deu entrada na esfera civil. Não, mas não quer dizer que todo mundo que ligou, ele falou, viu, Não, reconheceu o processo como possível, né? não, mas ele deu a entender em várias entrevistas que eu vi, como se tivesse provas, não de cada pessoa, mas ele deixou bem claro que, como tantas pessoas estavam procurando e tinham muitas alegações contra ele. Por aí você vê a falta de ética, né? Como é que, se você ainda não entrevistou essas pessoas, como que você já vai na mídia dizer que tem 100, 200 pessoas dizendo que o Sean fez tal coisa? Acho que ele se empolgou. É, Ele eu se acho, empolgou eu nessa... acho que o Tony Buzbee ele aproveitou ali o momento para aparecer na mídia, né, para aproveitar o momento ali de propaganda dos trabalhos dele. Eu fiquei sabendo também que quando entrava no site dele já tinha uma inteligência artificial ali no chat para conversar com você. E a primeira pergunta que fazia era: você é uma vítima do Sean Combs? a demanda. É aí que eu concordo com a doutora Sandra, a gente tem que questionar a ética profissional dessa pessoa, né? Acho que sim. Ele pode ter exagerado, mas eu ainda acho que tem mérito, porque ainda vários dos processos dele estão ocorrendo, e várias das declarações das vítimas, assim, a menos que aquelas pessoas tivessem se encontrado e combinado todos os detalhes, dos processos dele, dos processos dos outros advogados e dos independentes, essas vítimas têm sempre um ponto muito em comum entre o que elas falam ali, sabe? O modus operandi do Didi, que passou 30 anos, não mudou. Deve ter, sim, vítimas que Com passaram certeza. ali. Com certeza tem, mas eu acho que ele tem dado uma exagerada muito grande a respeito disso, entendeu? Não, naquela coletiva ele pode ter, sim. Eu acho que ele recebeu, assim, viu muitos telefonemas, viu todo aquele despertar, ouviu essas alegações, não parou para analisar, fez aquela coletiva, e aí depois, na hora que foi realmente ver o que entrava, o que saía, falou, ixi, não é tão fácil assim. Esse é o problema do sensacionalismo, né? E também já entra aqui até uma mentira, né? Da pessoa falar que tem 300 vítimas, né? Já usar o nome vítimas quando ele nem ouviu o relato dessas pessoas. Esse é o problema porque a gente já não sabe, a gente fica perdido como público que está acompanhando o caso, onde que a mentira, onde que o sensacionalismo acaba e onde que a verdade entra. Porque no tribunal não vai ser o sensacionalismo que vai
condenar o Sean Combs, serão as provas. Então, essa é a minha maior preocupação. Onde estão as provas disso tudo? Até no processo civil, se esses menores de fato entrarem com esses processos civis contra o Sean Combs, eles terão que provar. E se ficar provado que eles foram vítimas do Sean Combs, foram abusados e eram menores de idade, não vai ter como o Estado negar. Então, aí, a partir disso, vai ter que abrir um processo criminal contra o Sean Combs. Vai ter, doutor Sandra? Não, eles podem, mas o Estado pode se recusar a oferecer denúncia contra determinados criminosos. Existem vários casos nos Estados Unidos que nós temos certeza que aquela pessoa é um criminoso. Tudo leva a crer que é, mas o Estado, por uma série de motivos, decide não levar adiante quando eles começam a achar que talvez o júri não vai ver dessa forma como abuso, entendeu? Então, obviamente que se for uma coisa concreta, tem fitas de vídeo mostrando ele com essas crianças, obviamente que o Estado vai trazer. Agora, se são só crianças, nossa, aí eles vão trazer psicólogos para dizer que as crianças, a memória pode ser construída por manipulação, aí vão começar um monte de coisa que aí depois a promotoria fala, bom, é o depoimento de uma criança. Já o depoimento de um adulto é um pouquinho mais diferente, tem a mente formada e tal. Mas de uma criança pode ser moldado, pode ter esquecido, pode ter aumentado. Então, e a promotoria às vezes fala, não vou levar esse caso adiante, porque o júri não vai acreditar numa coisa dessa, entendeu? Então, eu acho que a maior parte das provas dos menores, eu não acredito que sejam provas materiais. Fitas de vídeos, áudios, testemunhas. Eu acho que é o depoimento. Eu também. Eu concordo com você, doutora Sandra. Eu acho que sim. Então, por isso que talvez eles falaram, não trazer essas crianças para quê? Porque aí a defesa vai detonar, né? Porque a memória de uma criança é totalmente diferente de uma memória de adulto. Entendeu? Para poder relatar os fatos, a lembrança, tudo aquilo. Então, eu acho que foi só por isso que até agora não foi feito. Quero acreditar que nunca tem um caso que eles tiveram uma prova material e eles, por conta própria, decidiram que não. Eu ainda acho a justiça dos Estados Unidos excelente, não acredito tanto na corrupção, vamos dizer assim, do sistema criminal, principalmente na área federal. Mas eu acho que talvez porque não tem provas materiais. Mas isso da promotoria se recusar a abrir processos acontece o tempo todo. A gente pode ver mesmo. Se fosse para abrir processo, todo mundo que já passou ali no banco para testemunhar já era para estar preso. Porque todo mundo teve que negociar a imunidade ali porque cometeu coisas ilegais. E a promotoria, por exemplo, está simplesmente se recusando a processar essas pessoas. Mas estamos falando aqui de um caso mundial, né, que tem um conhecimento mundial. Esse caso rodou o mundo inteiro, todos os Estados Unidos, é um rapper bilionário, extremamente famoso, e se tivesse envolvimento, assim, se tivessem provas, aliás, envolvimento eu não duvido de fato, mas se tivessem provas, né, materiais de que ele teve envolvimento com menores, seria muito difícil ignorar, entendeu? Agora, uma coisa que me chama atenção, quando o Departamento de Homeland Security foi na casa dele, eles fizeram apreensões dos vídeos cassetes, inclusive no hangar onde ele guarda o avião dele, foram encontrados esses vídeos. Da forma como o DHS falou, seriam centenas de vídeos, mas o que esses vídeos mostram? Porque de verdade, ali na esfera da federal, teria o vídeo da Jane com o Sean, da Cassie com o Sean, mas e o resto desses vídeos que eles falaram que tanto tinha? Então, esse é um exemplo de lapso na própria narrativa do governo, que foi dito antes, e o que está aparecendo agora não está... Eu acredito que muitos desses vídeos não serviriam como provas de um tráfico sexual e por isso não estão sendo usados, né? Porque a própria Jane e a própria Cassie Ventura falou que ele as filmava e elas muitas das vezes aceitavam, né, ser filmadas. Então, de repente, Mas e às as vezes... outras? Tem vários relatos assim de outras revistas que falaram de celebridades grandes que estavam nesses vídeos e que estavam dopadas, que não estavam consentindo. Eu lembro de um que eu li do post que falou assim, que tinha uma vítima que meio que dava para ver claramente como se ela fosse um zumbi na filmagem. E vamos falar a verdade. Imagina, o Sean que já tinha esse hábito de filmar desde do século passado. Vocês acham mesmo que ele não ia filmar um crimezinho sequer, considerando a liberdade que ele sente, que ele sentia que tinha? Não é possível que tudo que ele filmou foi consensual.
sabe? Porque ele teria meio que imaginar o que estaria acontecendo agora para se proteger do jeito. A gente pode ver até pelo que foi dito na sexta-feira, do descuido de uma das fitas lá que eles encontraram dele com a Jane, que a equipe toda ficou horrorizada, falou, ai meu Deus, que baixaria. Então, imagino que ele deve ter feito, assim, muitos registros ao longo desses anos, até porque tinham câmeras, isso foi revelado também, que descobriram que tinham câmeras nos quartos lá das festas, das casas que ele alugava, que as pessoas nem sabiam. Mas também tem uma outra coisa que talvez até dê uma explicação para minha dúvida. Por exemplo, a promotoria, ela contactou cada pessoa que aparecia nesses áudios, tá? Nos vídeos, né? Nos vídeos, desculpa. Então, o que acontece? Pode ser que muitas dessas vítimas se recusaram a oferecerem a denúncia. O Estado poderia oferecer em nome dela, sem o consentimento? Pode, só que aí seria muito fraca as provas, porque você precisa estar ouvindo a pessoa ali contando, entendeu? Então, com certeza, muitas pessoas talvez foram contactadas por eles, por medo, talvez pessoas conhecidas, pessoas que não queriam ser expostas, não quero que meu marido, meu namorado, minha família, meus filhos saibam, então essas pessoas, deixa para lá, eu não vou, porque certamente, por exemplo, você viu da Jane, quando ela falou, quando ela recebeu lá, eles deixaram um cartãozinho na porta da casa dela, para entrar em contato com eles, aí que ela correu, ligou para o Sean, não, vamos pegar advogado, ou seja, da mesma forma que eles deixaram o cartãozinho dele lá, eles devem ter deixado em várias outras vítimas, mas essas outras vítimas, eu acredito que a maior parte, não por medo, talvez por vergonha, porque seriam expostas, entendeu? Para a família, para os amigos, no trabalho, talvez isso viria a estragar a carreira, seria uma influencer, uma modelo, sei lá, uma mãe de família. Então, talvez a vergonha de ser exposta, não, eu não vou participar disso, eu não vou testemunhar. Seria a única explicação. É uma boa explicação, porque mesmo quando a pessoa é vítima de uma situação, ela tem vergonha daquilo que aconteceu com ela. Infelizmente, sim, isso acontece o tempo todo, né? Por exemplo, a Jane, né? Por que você está aqui? Porque fui intimada, né? Mas é que ela já tinha se encontrado com eles e tal, e de certa forma a promotoria já tinha feito até mais ou menos um convencimento, porque que seria ideal que ela tivesse lá e tal. Mas, no geral, eu penso que muita gente tem vergonha. A gente pensa no nosso mundo, vamos supor. Nós temos uma amiga que fez aí uns filmes qualquer com o Gustavo, por exemplo. Aí, não, brincadeira. Aí fez o filme com alguém. Certo. Aí a polícia vai, prende aquele cara e vai correr atrás das testemunhas. Mas aí, de repente, a testemunha, não, eu não vou fazer. Imagina que eu vou na corte mesmo anônima. Meu trabalho, o pessoal vai ficar sabendo, vou ser demitida. Minha mãe, meus irmãos, meu namorado. Aí essas pessoas falam, não, eu não vou nem querer participar disso. Faz sentido, mas elas seriam intimadas, quando fala intimada, ela é obrigada a comparecer? Porque tiveram algumas testemunhas que falaram que não queriam estar ali, mas foram, entre aspas, obrigadas a estar. E aí elas pediram a imunidade porque também haviam cometido crimes ali em conjunto com Sean Combs, né? Não, mas eles poderiam invocar a quinta, ou seja, não vou depor e ficar calado. Tudo que pergunta, a pessoa ficaria repetindo. Eu invoco a quinta, eu invoco a quinta, eu invoco a quinta. Podia fazer 100 perguntas e a pessoa dizer a mesma coisa e não responder nada. Ela cumpriu o papel que é de estar presente na corte, foi intimada. Mas ela poderia invocar que ela não vai depor e acabou. Mas aí, com certeza, essas pessoas, de certa forma, tá bom, eu vou contar, tô aqui porque fui intimada, mas logo que vão oferecer imunidade, então vou falar. Entendi. Mas não por isso, mas todas elas poderiam ter invocado a quinta o tempo inteiro e não depor nada. Olha só, tem uma informação que eu estava procurando aqui, eu encontrei. Tem uma testemunha do tribunal que deu uma entrevista para a News National que disse que viu 8 vídeos do Diddy com pelo menos 2 menores famosos. Testemunha do tribunal. Esse homem é Courtney alguma coisa o nome dele. Ele seria também a pessoa que estava tentando Courtney lançar... Burns. Isso, eu estava pesquisando exatamente isso essa manhã. Ele tentou também lançar o suposto livro, né, dos diários da Kim Porter.
e os filhos do Sean Combs barraram, porque eles têm os direitos, né, do que seria publicado em nome dela. Ele de fato alegou isso, né, que ele teria visto 8 vídeos, mas aparentemente essa alegação ficou só ali no jornal News Nation, não tem em outro local, né? É muito. Essas informações, o que me incomoda são informações vagas e sem comprovações, porque falar, infelizmente, qualquer um pode falar, e muitas pessoas se aproveitam do momento para ganhar uma certa mídia. Eu duvido que ele tenha cometido esses crimes, deixando claro, eu não duvido. Mas a questão é, para ele ser condenado, precisam de provas. Ele não será condenado apenas em alegações, ainda mais em um tribunal federal. Agora eu quero saber de vocês acham que o Sean Combs sairá pela porta da frente ou não? Ele já tem provas de outros crimes que ele foi acusado, ele será acusado de pelo menos um crime. Eu acredito. Será condenado, aliás. Eu acredito que ele vai ser condenado. Eu acredito que no último dia a promotoria vai fazer um trabalho maravilhoso para poder explicar uma vez mais como é que funciona o tráfico humano, para que os jurados não vejam aquelas mulheres, porque foram depravadas, porque queriam sucesso, queriam dinheiro, fama, para que a promotoria vai explicar com clareza, mas eu vejo que tudo foi provado até agora, o tráfico humano, trazer as pessoas interestadual de um estado para o outro, o racketeering, o enterprise, a rede, eu acredito que ficou provado tudo. Agora, o final é a gente acreditar que esses jurados entendam que mesmo que são coisas difíceis de ouvir, que muita gente pode achar que isso é uma depravação, mas que isso não é, isso chama-se tráfico humano. Legalmente falando, ele tem tudo para ser condenado até a prisão perpétua. O problema é, se os jurados vão, por causa de moralidade, eles vão julgar baseado na lei ou na moral individual de cada um. E você, Gustavo? Não, eu acho que ele vai ser condenado também, a menos que a gente descubra mais um jurado comprado, possivelmente. Mas eu acho que ele pega, assim, a gente só não tem certeza da interpretação dos jurados em relação à parte de tráfico e tal, por conta que esses testemunhos eles foram muito simbióticos. E aí, em particular, eu acho que esse último aqui, que eu não sei como essa moça acabou ficando tanto tempo, por 6 dias, eu ainda estou tentando entender como esse testemunho dela se estendeu tanto. A Jane, 6 dias, ela superou a Mia, superou a Cassie, então, assim, o testemunho dela, eu acho que foi o que... Eu acho que foi acho que, sei lá, se eu fosse da perspectiva ali da promotoria, eu não teria adicionado essa moça, além das questões que descobrimos, né? Mas pelo fato de que eu achei que muito do que ela narrava ali era muito assim, do tipo, que nem ela estava testando. Então era como se, de repente, olha, vocês estão ouvindo o que ela está dizendo, ela não entende a realidade dela, mas vocês precisam entender por ela, vamos condenar o Didi com base nessas aplicações, nessas afirmações. Então, eu acho que o relato dela foi muito controverso, teve várias, principalmente agora na sexta, que ela saiu, mas o nome dela ainda não deixou de ser mencionado. Na sexta-feira, o rapaz lá, o Jonathan, disse, não, ela andava de shortinho, de roupa íntima, ela era coordenadora. Então, eu acho que fica muita coisa, assim, para o júri administrar, quando se trata dessa pessoa. Como o caso não gira todo em torno dela, graças a Deus, então não acho, assim, que é um motivo de grande preocupação. Mas eu acho só que não ajuda quem testemunhou anteriormente, porque a impressão que dá é que era uma troca, né? A impressão mais generalizada que a gente tem. Então eu acho que ela não contribuiu positivamente para com o caso. Eu concordo com você, Gustavo. Eu também acho que acabou dando ponto mais para a defesa e ficou uma questão interpretativa entre o consentimento e o tráfico em si, né? Porque muitas das vezes ela falou que consentiu com a situação e às vezes em que ela se demonstrou descontente com a situação, seria muito mais por um ciúmes que ela tinha do Sean Combs do que pelo ato em si. Então, me pareceu que se ele fizesse tudo o que ela pedia, por exemplo, se ele tivesse a levado em algumas viagens que ele acabou levando outras mulheres, ela não teria reclamado da situação, entendeu? Eu tive essa impressão, posso estar errada.
Não, eu também tive isso. Até então eu vi a Jane como uma vítima, mas eu mudei minha perspectiva depois de alguns fatos, porque você percebe claramente que ela fala muita coisa em bens materiais o tempo todo, porque ele deu para ela uma pulseira, mas deu colar para outra, depois deu para uma bolsa da Chanel para uma e para ela deu da Bottega. Enquanto ela ficava num hotel, ele ia num iate ou num voo particular. É muita coisa, falando demais de coisas materiais, que eu eu comecei a achar que essa moça nem apaixonada por ele foi. Ela estava deslumbrada com a figurina do chão, o que ela queria. Claro que ela queria ser a namorada do Chan. Quem que não ia querer ser a namorada do Chan? Entendeu? Além da fama, do dinheiro, do glamour, eu acho que era isso que, no final das contas, ela estava esperando dele. Minha opinião mudou, principalmente. Tiveram alguns depoimentos dela que eu ainda falei para o Gustavo, meu Deus do céu, mas nem para a promotoria dar uma ajudazinha, falar para minha filha, menos, né? Não fala umas coisas dessas. Então, começou ali a levantar uma coisa que aquilo não me parecia muito tráfico humano. E tem a mensagem de que o Jonathan, que a promotoria fez o Jonathan ler, vocês viram? Que ela vem, acho que foi, agora estou confuso, foi na quinta ou na sexta, uma mensagem, não, acho que foi no dia dela mesmo. Foi na sexta, o Jonathan testemunhou na sexta. Não, mas teve uma mensagem de texto que ela mandou assim pro Didi, ai, eu não tenho nada com você que vale a pena postar. Tipo, os lugares que você me leva, não dá para postar. Tem essa mensagem de texto, eu li isso depois que a gente já tinha gravado lá na nossa chamada. Eu fiquei assim, horrorizado, falei, gente, olha o nível de preocupação, não quero mais isso, não tenho nada bom para postar. Eu vou te dizer uma coisa, se o Chan for absolvido, e daqui 2 meses, 3 meses, ele entra em contato com essa jovem e quer retomar tudo, ela volta. Ela vem Meu correndo. Deus, eu falei isso para o Gustavo, meu Deus do céu, eu tive essa impressão, que se de repente ele quisesse voltar com ela, se ele saísse pela porta da frente do tribunal, ela aceitaria, afinal de contas ela ficou com ele, né, até o momento em que ele foi preso, mesmo sabendo das acusações que ele já estava acarretando ali nas costas do Sean Combs. Realmente o testemunho dela, eu acredito que acabou favorecendo muito mais uma visão de relação consensual ou até uma relação monetária, né, digamos assim, seria um acordo entre ambas as partes, me pareceu muito isso, sabe? Mas qual a maior diferença para vocês entre Cassie Ventura e Jane? Bom, dando a minha opinião aqui. Em primeiro lugar, eu vejo a Cassie totalmente como uma vítima do tráfico humano. Ela começou muito jovem a ser manipulada. Nós estamos falando de coisas que começaram quase 20 anos atrás. O tráfico humano sempre existiu, mas naquela época não era uma coisa tão falada que a pessoa podia identificar, falar, eu sou vítima do tráfico humano. Ela, de verdade, eu acredito que a Cassie amou o Chan, depois acabou sofrendo toda aquela manipulação, depois a coerção, depois as ameaças, e depois entrou naquele círculo que a pessoa não consegue sair, que é o da violência doméstica. E só que dentro daquele círculo existe o tráfico humano. Então, eu acredito piamente que a mentalidade dela foi mais ou menos que moldada, ele muito mais velho do que ela jovenzinha, começando a carreira, praticamente começando a fase adulta, né? 19, 20 anos de idade. Ela tinha 19 anos, era bem nova, bem nova. Então, totalmente manipulável. Então, eu acredito que sim, essa é a diferença. Já essa jovem, não é tão jovem, já é uma mãe de família, já teve filho com uma pessoa famosa, vive em Hollywood, já foi exposta a esse mundo do glamour, dessas coisas todas. Então, eu vejo diferente, eu vejo essa outra jovem como uma pessoa que viu a chance, nossa, o Sean Combs, eu ter um relacionamento com o Sean Combs, é tudo que eu quero na minha vida, né? E pronto, isso. Então, para mim, a diferença foi a idade, a manipulação. Eu acredito que a Cássia amou o Sean, mas depois se perdeu dentro do círculo do abuso. Já eu não vejo essa menina como uma apaixonada por ele. Ela era obcecada pelo dinheiro dele, não pelo Sean. Eu acho que é isso. E você, Gustavo?
porque assim, ó, a Cassie teve muito do testemunho dela, eu consegui perceber alguns elementos que se encaixam, né, no vínculo traumático, que depois a própria psicóloga confirmou também quando foi testemunhar a favor da promotoria. Eu acho que o que aconteceu foi assim, né, a minha visão geral. Ela já estava inserida como modelo muito antes de conhecer o Sean, então todo mundo sabe que quando se trata do mundo da modelagem, a sujeira é muito lá embaixo. Não tem, assim, uma pessoa que eu já vi dizendo, olha, não, gente, são os anjos, os santos, todo mundo é respeitador. Então, há muita moeda de troca. Então, e eu também tenho uma perspectiva pessoal que eu acho muito estranho esses pais que colocam os filhos, sabe, que não entendem nada do mundo, que são super pequenos e menores, nesse mundo de música, de TV, de não sei o quê. Aliás, a gente tem vários casos de celebridades mirins, que agora não são mais mirins, e que estão processando os pais, que falam mal dos pais, que dizem, olha, tem até uma que escreveu um livro, que o título era Estou Feliz que a Minha Mãe Faleceu, ela usou outro nome, né, que eu não posso usar aqui, e aí, quando o livro dela é tenebroso, ela largou a atuação, diz que não gosta, não quer nem voltar, porque tudo da atuação está relacionado ao horror da mãe dela. Então, eu acho que assim, você já percebe por aí que tem uma parentalidade distorcida quando a criança se torna o indivíduo que vai sustentar a família. Então, eu tenho a impressão que a Cassie já começou a arrecadar dinheiro para os pais, para a família, seja por necessidade ou sei lá por quê, desde muito nova. Então, ela já foi instituída dentro dessa condição que transmite a seguinte mensagem. Eu sou digna de troca. Então, você vai formalizando muito o mundo interno no qual você pode dar e vender, e você pode negociar. E muitas vezes o que você tem para negociar é você mesmo. Também tem um outro ponto. Aí ela chega ali na gravadora do Didi, ela explode, faz aqueles contratos completamente Abusivos. sufocantes, né, que eram da época, e aí tem um fator muito importante que ela pode ter se visto mesmo sem saída, porque eu até estava vendo um vídeo esses dias de uma cantora, que eu não conhecia, mas o pessoal estava falando que ela lançou uma música, ela assinou um contrato de, sei lá, 7 anos com a gravadora, e foi um mega fenômeno, só que a gravadora faliu, e ela não pôde lançar nenhum álbum durante esses 7 anos. Meu E Deus. esses 7 álbuns, sei lá, foi uma década inteira, e agora ela voltou a cantar, mas ninguém lembra dela, sabe? Porque a carreira dela se foi. Então, tem esses contratos. Então, eu acho que isso contribuiu, não justificando, né, gente? Já falei 1000 vezes no meu canal que eu acho que, no final das contas, as pessoas têm muito poder de decisão de entrar e sair. Mas, assim, construiu essa perspectiva de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade fez com que ela se visse presa ao Sean nesses, sei lá, 1000 álbuns que ela tinha assinado lá, e cedesse a ele. E aí ela foi desenvolvendo todos esses elementos de vítima-agressor. Né? Na identificação com o agressor, eu acabo internalizando muito do que eu estou vivendo para conseguir me defender, para conseguir me proteger. E chega num ponto que, quando você está em uma situação de extrema impotência, tudo que você tem é o seu agressor. Porque uma boa parte desses agressores, eles não são pessoas ruins com a vítima o tempo todo. Ela mesma falou, o Didi tinha momentos bons, o Didi tinha, sabe, momentos em que ele era caridoso, que ele era legal, que ele era isso, que ele era aquilo. Então, a vítima, ela se agarra a esses momentos, que são pequenos, tá, comparado o tamanho que a violência ocupa na vida da pessoa, mas ela abraça esses momentos bons e ela se agarra a esses momentos como esperança de que talvez ela vai conseguir fazer com que a pessoa, sabe, adote essa conduta como um todo. Então, eu acho que foi o caso dela. Ela tentou, ao mesmo tempo em que ela estava presa financeiramente falando, né, contratualmente, então ela não queria desistir disso também, eu acho que isso é muito óbvio, e talvez o momento em que ela decidiu virar o start, quando ela encontrou lá o Alex Fine, foi quando ela talvez pensou assim, tipo, não vale mais a pena ficar com ele se depender da minha carreira. Se eu tiver que largar o Sean e abrir mão da minha carreira, eu faço. Tanto é que a gente vê que ela não está agora procurando se lançar e recuperar a carreira no cinema ou na música. Ela está meio que vivendo, né, uma vida de mãe, com filhos, ela acabou de ter um bebê. Então, eu acho que talvez o ponto de libertação para ela ocorreu quando ela conseguiu se desligar do que ela almejava para a carreira dela, que estava muito linkada ao Didi.
Então ela foi vítima aí de um ciclo grande de manipulação, né, por parte do E Jiri, onde ele era uma pessoa boa em determinados momentos, a atraía para perto e depois, a própria praticava ganância da pessoa, entendeu? Porque assim, ó, na psicologia do golpe, você pode pegar todos os especialistas, eu não sou especialista em psicologia de golpe, de enganos, mas já estudei sobre, e todos eles dizem a mesma coisa. A vítima, ela é enganada no nível da própria ganância. Então assim, quanto mais ganancioso você for, mais o bandido vai explorar essa fragilidade dentro de você. Entendeu? entendi. É por isso Ah, que a gente vê todos esses golpes de internet, de pessoas, 1 milhão, não sei o quê, a pessoa estava querendo aquilo. Então ele identifica o que você quer e aí vai te enganar no nível do que você quer. É e se isso de aproveita disso, né. isso. Por Sim. isso tem pessoas que perdem mais e pessoas que perdem menos, entendeu? E aí você vai falar, é a ganância da vítima. Infelizmente, a gente não é culpando, mas é entendendo que a pessoa, ela permite certas situações que vão facilitar as ações do agressor, do golpista, seja quem for. Golpe, assim, existem aquelas situações mais dramáticas que eu falo, aquelas que vão realmente quando a gente vai olhar para uma vítima que é vítima de síndrome de Estocolmo. Por que é vítima de síndrome de Estocolmo e o vínculo traumático são duas coisas diferentes? Porque no síndrome de Estocolmo, eu vou lá e eu sequestro a doutora Sandra. Eu jogo a doutora Sandra na minha van e prendo ela no porão da minha casa. A doutora Sandra não teve escolha, ela não pode sair pela porta da frente a hora que ela quiser, ela não pode tentar negociar comigo. Entendeu? Ali é uma Certo. vítima que não tem saída alguma. Acabou, fechou a tampa, talvez um dia a doutora Sandra consiga me dar um golpe e fugir da minha casa. Então, essa é a diferença. Isso aqui é uma vítima que não tem escolha, que não tem poder nenhum. Essas outras vítimas tinham algum grau de poder de escolha. Tinha menor, mas ainda tinha, entendeu? E aí acabaram se vendo já diante de situações que combinam o que a pessoa está vivendo agora e o que ela viveu antes de conhecer o agressor. As vulnerabilidades de infância, a parentalidade distorcida, né? E principalmente a imagem que a vítima tem de si mesma. Se Mas quanto menos ela se vê, menos poder ela tem contra o agressor, porque ele percebe, ele vai te respeitar no grau em que ele vê que você se respeita. agora fazendo um paralelo aqui, como advogado agora, o Gustavo falou toda a parte psicológica da coisa, né. Não, olha, é excelente isso, porque eu tenho aqui a parte psicológica que vale muito nesse julgamento e a parte jurídica, a parte técnica com a doutora Sandra. Vamos lá, doutora Sandra, fala pra gente. Bom, tudo que ele falou, válido dentro da psicologia, porém dentro do tráfico humano não funciona dessa forma. O tráfico humano diz que uma pessoa, ela, para ser considerado vítima do tráfico humano, ela pode ter sofrido não simplesmente agressão, física ou íntima, nada desse tipo. Basta ela ter alguns elementos, pode ser manipulação, pode ser ameaças e pode ser coerção. Não necessariamente tem que ter a troca de a moeda em dinheiro. Vou vender esta pessoa para determinada pessoa e vou receber em troca dinheiro por isso. Não. Basta que você possa oferecer algo para alguém. Por exemplo, esses homens que eles traziam, eles eram pagos, obviamente. Mas se não pagassem dinheiro, poderiam, se quisessem, apenas oferecer um Rolex, uma viagem, um jantar elegante. Cairia dentro do tráfico humano. Por quê? Porque existem determinadas situações que ela disse: eu não quero, eu quero parar. Mas alguém fala: tá, mas as outras vezes você até por conta própria se ofereceu. Mas é uma das coisas que eu falei várias vezes nos vídeos do Gustavo: um crime, ele ocorreu ontem. Não é porque hoje a vítima agiu de forma diferente que o crime de ontem deixou de existir. Ele ainda existe. Então, dentro do tráfico humano, existe tudo isso. Essa jovem, ela era, vamos dizer, basicamente vendida, né, para o próprio Sean, e que ele pagava pessoas, ele atravessava estados trazendo estas pessoas para ficar com ela. Muitas vezes não era através de agressão física, mas era através de ameaças. Se você não fizer, sei lá, posso tirar teu carro. Se você não fizer, vou expor um vídeo que fizemos juntos. E pode ser por coerção também. Então, existem vários elementos dentro que você vê que o caso dela ocorreu o tráfico humano, que seria a manifestação de não querer participar daquilo algumas vezes, não precisa ser expressa e não precisa ser diária. Basta em algum ponto você ter se expressado
que você não queria. Basta você ter sido manipulada, sofreu coerção ou manipulação, isso já faz parte do tráfico humano. Foi como eu falei para o Gustavo, nós temos uma imagem da vítima do tráfico humano amordaçada, algemada, jogada dentro de uma perua, depois dentro de uma casa, trancada, e não, sendo que existem mulheres sendo traficadas pelos maridos, filhas sendo traficadas pelos pais, pelos namorados, e isso não deixa de ser tráfico humano, né? Então, certamente, a Cassie foi vítima do tráfico humano. E nesse sentido, até a Jane também teria sido, porque ela expressou em algumas ocasiões que ela não queria fazer, e ele a convencia a fazer. Só que aí tem uma coisa que eu preciso concordar com a defesa do Didi. Ela tem algumas das mensagens dela foram encaminhadas depois que o processo da Cassie veio à tona. E aí o juiz até falou: olha, a gente não posso mostrar isso aqui para o júri, porque de fato não dá para saber se houve influência. Eu acho que assim, a questão de consentimento da Jane ali, ela não é tão clara como da Cassie. Porque a Cassie, até assim, a Cassie consentiu estar na relação com o Sean, que até em base aquilo que eu expliquei para vocês do vínculo traumático. O que a gente tem vários momentos é a Cassie dizendo que não queria os free coffees, isso está muito claro. O da Jane não está claro, porque mesmo as formas como ela, as poucas vezes que ela tentou ali no tribunal dizer de alguma forma direta que ela não queria, ela sempre tinha alguma palavra de afeto para contrariar o que ela mesma estava dizendo. Então, eu não sei dizer se nesse aspecto ela condiz assim como a Cassie, sabe? A única diferença que a Jane, ela, qualquer coisa que ela falava para o Sean, que ela era contra, mas ela era contra não sempre porque ela estava cansada, porque ela merecia mais, é porque ela estava dentro de um quarto de hotel quando a outra estava passeando no iate. Entendeu? Então, a negação dela, a raiva, não quero participar, tô cansada, quero dormir, tipo assim, por que eu fico aqui me matando 2 dias inteiros, dia e noite, enquanto que a outra tá lá dormindo em primeira classe no avião particular dele? Então, essa seria a única diferença, a expressão dela. Parecia que ela não tinha consentimento com o local, não tá glamouroso Sim, demais, entendeu? Se você estivesse me levando no seu iate, no seu avião, e continuava recebendo essa fortuna, então eu não teria por que eu dizer não. Então, esse é o problema, a diferença que eu diria entre ela e a Cassie. Excelente explicação de vocês dois. Eu concordo, acredito que a Cassie realmente ela foi demonstrado ali no tribunal realmente uma coerção, uma chantagem para que ela fizesse as free coffees ainda quando ela não queria fazer. Da Jane eu também tive essa mesma percepção que vocês. Agora, quanto a terapeuta que foi chamada para testemunhar, qual foi a percepção de vocês? A Dawn Richards. Qual foi a percepção de vocês? Olha, com tanto psicólogo neste país, eu não sei como é que foram arrumar uma mulher daquela. Ela não é uma pessoa que, quando deu testemunho, falou, né, sobre o conhecimento dela, ela não falou, como eu diria, dando de forma imparcial, né? Imparcial. Isso. Eu acho muito assim, tipo, não, é tudo muito voltada, sabe aquela coisa? Não, porque foi uma mulher que sofreu, é por isso. Então, o depoimento, geralmente, a perícia, né, feita, ou o depoimento de uma profissional, tem que ser imparcial. Entendeu? E eu vi de uma forma horrorosa do jeito que ela tratava. Tudo bem que você pode escolher que área que você quer. Ela falou que ela só escolhe esta área específica, até aí tudo bem, todo profissional tem isso, mas a gente tem que ser imparcial. E eu não vi imparcialidade de forma alguma, porque, por exemplo, ela não poderia citar o nome... Que calma, eu escrevi desastre. Essa não aqui, ó. Desastre. Só deixando claro aqui que quando eu olho para o lado, eu tô olhando para o retorno, tá, pessoal? Que uma vez eu fiquei olhando para o lado durante a entrevista e reclamaram, porque eu estava vendo o que o Gustavo escreveu. Mas vamos lá, doutora Sandra. Por exemplo, como ela não entrevistou e ela não foi psicóloga, ela não passou por uma avaliação psicológica da Cassie, ela não poderia se referir ao nome da Cassie. E ela 2 vezes soltou as pérolas dela lá, citando o nome da Cassie. Ou seja, então, você não está sendo imparcial, você está pegando o caso específico dela. Ela estava lá para dar o depoimento, né, como uma pessoa que é uma psicóloga forense, não importa se ali fosse a Jane, a Mia, o Rai que seja, teria que ser muito imparcial, explicar
como que funciona a mente de uma pessoa traficada, uma pessoa que sofreu trauma, uma pessoa que foi manipulada. Mas ela não fez isso. Ela ficava se referindo ao caso da Cassie, e não pode, legalmente falando, ela não pode, porque ela não foi psicóloga dela e ela não fez uma avaliação psicológica da Jane, então, da Cassie, então é proibido aqui nos Estados Unidos que ela se manifestasse falando o nome da Cassie. Claramente, toda a opinião que ela deu lá, ela deu pegando o caso da Cassie. Então, por aí, e eu achei que foi fraquinha, foi E ela ruim. mencionou o próprio Sean numa hora, assim, isso assim, foi o auge da incompetência, sabe? Porque assim, ó, analisando de forma técnica o testemunho dela, ela não falou alguma coisa, tipo, bizarra. Se fosse só retirar, assim, todo o contexto, pegar a fala dela, o que ela disse, tá certo. Podia ter sido melhor? Podia. Não foi aprofundado? Não foi. A grande questão, tanto é que eu vinha dias falando de vínculo traumático e ela veio e falou, olha, vínculo traumático. Eu falei, olha, uma coisa que nós concordamos aqui, né, porque a gente já conhecia essa senhora de um outro julgamento em que ali ela cometeu mais infrações do que o que ela fez ali. Só que faltou um direcionamento de um contexto muito específico, cujo ela poderia demonstrar os sintomas que, muito possivelmente, a promotoria já tinha dado assim, uma instrução, falando, olha, a gente quer que você aprofunde mais sobre isso, sobre certos comportamentos que podem soar de forma controversa. Ela não conseguiu fazer isso de uma forma que desse um entendimento para o júri, que mesmo que a pessoa, como eu disse antes ali, ela pode entrar e também pode sair, mesmo assim, ela não tem recursos para desencadear esse movimento de libertação da condição que ela está. Então, ela meio que se isolou, e parecia muito que ela estava sempre se referindo a Cassie, e isso já é um ponto complicado, porque, assim, ela está ali para falar em nome de todo o corpo de vítimas. Ela estava apontando para uma pessoa específica. Isso não parece legal. E as outras pessoas? E aí o testemunho dela ficou muito fraco quando você tenta analisar e recortar o que ela pronunciou ali, declamou, não para um júri, se fosse só, sei lá, para um ensinamento técnico para alguém, bacana, mas para instruir aquelas pessoas e levá-las a ter uma compreensão mais empática do que estava acontecendo, ela não conseguiu ter essa manifestação, primeiro porque o testemunho dela teve que ser protestado várias vezes, foi a pessoa que mais teve protestos ali, não teve nem antes nem depois, ninguém superou a Dal, entendeu? Sempre protesto, 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 e aí isso é inadmissível para alguém que testemunha há não sei quantos anos, para alguém que tem uma mega experiência, ela tem PhD, ela tem a especialização forense, ela veio já de outros julgamentos, de outros nomes famosos, ela testemunhou no do Weinstein, no do R. Kelly, vai testemunhar no outro agora, tipo, as pessoas continuam insistindo no erro. Eu não sei o que ela precisa fazer para que não chamem mais ela. Acho que ela terminar de afundar o caso. E tanto é que o papel dela foi tão ruim, que o juiz não permitiu com que trouxessem de volta, né? Acho que o juiz quase falou assim, promotor, eu estou fazendo um favor para vocês. Essa mulher vai não vai ajudar o caso. Então, ela foi ela não teve imperícia técnica no sentido de, nossa, ela disse algo anticientífico, algo absurdo, mas ela não falou da melhor forma que poderia e, considerando uma conduta dentro de um tribunal, aí ali ela chutou realmente tudo que ela não poderia chutar, sabe? Faltou total faltou total consciência de uma forma em que ela conseguiria mostrar para o júri e dizer, olha, isso como possibilidade de comportamento de uma vítima. Então, quando dá a impressão que você está ali meio que já contra o Didi e meio a favor de uma vítima em particular, você mancha a imagem que as pessoas têm de você, sabe? Eu achei que isso dela faltou muita lástima, porque eu cobri do caso já, com todas as emoções envolvidas, na parte da minha análise, senti que eu consegui ser mais específico e mais imparcial, falando até mesmo do Didi, para tentar explicar alguns dos comportamentos dele, sem vitimizá-lo, ao mesmo tempo que eu também não tentava justificar ou dizer, meu Deus, esse homem é um monstro, mas de tentar dar a causa. Faltou isso dela, sabe? Esse tato. Você concorda, doutora Sandra? Você Eu acha concordo. também? Eu Faltou concordo. imparcialidade. Imparcialidade e bem fraca também, sabe? Nossa, eu já escutei tanto. Eu estava até falando para o Gustavo que me foge o nome dela, mas tem um psicólogo aqui nos Estados Unidos, psicólogo forense, que ele depois, no caso daquelas 3 menininhas, né, que acabaram atacando uma das amigas, né? Lembra do caso delas?
ele depois por 12 horas, eu assisti às 12 horas na corte, o cara depondo, mas é aquela coisa que, nossa, te prende a atenção, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Que homem, sabe? Ele tinha total domínio do que ele falava. Dela, era assim um fiasco, não via a hora daquela mulher sair dali e falar, meu Deus, que vergonha. Não, e foi rápido, assim, tipo, ela ficou 40 minutos, sabe? Tipo, vergonha alheia ali. sem precedentes uma coisa dessa. Era para ela ficar horas ali para poder explicar todos os cenários possíveis. Foi tão desastroso que a própria promotoria, né, encerrou o testemunho dela, e aí, depois de tanto protestarem, é claro, acho que eles falaram, nossa, não dá para perguntar. Eu não sei se talvez o problema não era nem tanto que a promotoria perguntava, era a forma como ela respondia. Então, ela falava uma coisa deles, protesto, protesto, protesto. Porque, geralmente, um psicólogo forense aqui depõe por horas. Me surpreendeu, foi uma coisa muito rápida. Eu estava esperando ali umas 4, 5 horas. Foi rápido demais. Foi o que você falou, não eram nem as perguntas, as respostas eram tão sem sentido, um pouco evasivas, não era aquela coisa técnica, forense que a gente espera de um profissional. Eu não gostei, eu achei que ela não prejudicou o caso, mas também ela não ajudou em nada. Não, não ajudou em nada, não. Acredito que foi completamente descartado ali pelos jurados, porque quem vai decidir no final das contas são os jurados que estão ali acompanhando todos os detalhes, né? Não, ela foi uma aparição, e nem dá para absorver nada no meio de tanto protesto, entendeu? Se eles guardaram o nome vínculo e traumático, tá bem distante, deslocado do cérebro deles, entendeu? Não dá. Como você vai observar uma conversa se há uma interrupção a cada 5 minutos na fala da pessoa, entendeu? E a promotoria queria ela de volta, né? O juiz que não deixou ela voltar. Não, o Acho que juiz foi assim, percebeu. eles têm que agradecer. Tem que agradecer, assim, falar, olha, se a defesa quisesse falar, olha, juiz, o senhor está contra nós, aí podia usar esse momento, porque o juiz claramente ali falou, não, em nome de todas as vítimas, eu não vou deixar vocês afundarem em casa. Excelente. Agora vamos falar um pouco sobre o jurado que foi eliminado do julgamento. Eu queria saber da percepção jurídica da doutora Sandra para uma situação extrema dessa ser considerada no tribunal. Eliminar um jurado ali já no final do caso da promotoria, né, depois de 23 dias de julgamento. Bom, os jurados, vocês recebem a intimação com muitos dias de antecedência, até semanas, né? Então, você é um potencial jurado. Só que quando você vai para a seleção, várias perguntas são feitas para que eles possam ver se eles aceitam ou não essa pessoa. Por exemplo, no caso do Sean, vocês conheciam o Sean Combs? Vocês leram alguma coisa a respeito dele? Então, você parte do pressuposto que tudo que as pessoas aqueles jurados em potenciais estavam respondendo, era a verdade. Então, em nome disso, você aceita ou rejeita. O que aconteceu com este homem? Ele morava no Bronx, né, em New York, e como o julgamento é em New York, não pode pessoa de outro estado estar presente, fazer parte do júri. Ele declarou que ele morava no Bronx, em Nova York, mas alguém, dizem que é um familiar, pelo menos foi o que os juristas falaram, que disseram que ele fez menção que a família dele havia mudado para New Jersey. É perto, 40 minutos, mas é outro estado, então ele não poderia. Aí o que o juiz entendeu, e eu concordo plenamente, se você, não vamos dizer que ele mentiu, ou vamos supor que a gente chama misrepresentação, a pessoa não falou os fatos com toda a verdade. Então o juiz pensou, se você, em uma coisa, você não disse a verdade, então em quantas mais que você foi questionado, que você também não disse? Por quê? Se ele mentiu em uma coisa, ele pode ter mentido em outras, ou em tudo. E talvez ele seria excluído por causa das respostas dele. Então, de repente, ele fez aquelas respostas bonitinhas, certinhas, para poder ser aceito. Então, eu apoio totalmente a decisão do juiz, que quando você mente, ou pega uma mentira, ou até uma misrepresentação da verdade, isso é o suficiente para você acabar com a credibilidade daquele júri e falar, esse cara aqui, ele tem uma segunda agenda aqui dentro, ele não está aqui em nome da justiça para fazer que a justiça prevaleça. Então, foi o que até o próprio juiz depois também falou, né, que se ele mentiu em uma coisa, quantas mais ele poderia ter feito. E eu acho que
que tiraram, e eu acho que foi a forma correta mesmo. E a grande questão é, por que que ele fez tanta questão de participar desse júri? Por que que ele mentiu para estar lá? Porque provavelmente ele já tinha um lado. Bom, Gustavo e ontem, nós ontem à noite viemos com eu vi com uma teoria que o Gustavo falou que é possível. Obviamente, todo jurado precisa ter um caráter ilibado, então você imagina que aquela pessoa é uma pessoa de caráter, uma pessoa que não vai mentir nem nada. Só que você recebe a carta com antecedência para o júri. Aí eu comecei a pensar, este homem não poderia ter uma agenda? Vou entrar em contato com a equipe do Chan. Eu sou um jurado em potencial. E sabe-se lá se não foi feito algum acordo, alguma coisa. Ele não sabia que ele seria aceito, mas ele certamente sabia que ele estava naquele pool que a gente fala de jurados, né? Naquele grupo. Então, ele pode ter feito, sei lá, talvez, algum acordo, alguma coisa, para que ele fosse o voto divergente para a absolvição. Isso é possível? É. Eu Faz mesmo. todo sentido essa teoria. Eu já, Faz todo eu, sentido. eu já recebi cartas várias vezes para o júri. Ah, é? Eu vou contratar a parte contrária, entendeu? Mas eu Sim. recebo com muita antecedência, um mês e meio de antecedência. Mas se eu quero, de repente, fazer fortuna, lançar um livro, fazer meu pé de meia, eu poderia, esse cara falar isso, eu vou entrar em contato ali com a equipe e tal, de repente, quem sabe eu faço a minha vida com os milhões de dólares ali. Eu não sei, tinha alguma coisa nele que eu fico muito feliz que o juiz tenha percebido, que é o fato dele estar olhando tão atentamente para o júri. Agora tem talvez até uma explicação para Do quem que ele Sean estaria Combs? olhando. Seria para essa determinada pessoa, entendeu? Porque perguntas específicas vão ser feitas na hora que eles vão votar. Talvez na hora que ele ficava balançando a cabeça, talvez seriam. Isso é uma especulação. Poderia ser uma forma dele estar se comunicando com o jurado, que naquela determinada questão ele deveria dizer sim, entendeu? Porque ele fez isso em 2 dias diferentes, o juiz falou. E não é normal você ver um jurado ficar atentamente olhando para o júri, fazendo sinais com a cabeça. Então, tudo é possível. E Certo. eu separei aqui, ó. Não, pode falar. Então você acha que o Sean Combs estava acenando, inclusive quase foi também retirado ali do julgamento para esse jurado em si? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu, eu, Certo. eu tenho essa vibe, que era alguma coisa a ver com aquilo. Pode falar, Gustavo. Não, então, eu separei aqui uns trechos interessantes que mostram como o clima mudou rapidamente. Antes do juiz fazer a própria investigação, ele disse bem assim no começo da audiência, porque a promotoria a defesa, não, isso é racismo, não sei o quê, e o juiz falou, não, olha, deixa eu investigar, o que a promotoria está trazendo é perfeitamente razoável, e o juiz ainda falou bem assim, olha, acho que provavelmente ouviremos uma explicação perfeitamente inocente do jurado, quase que dizendo, olha, defesa, ficou tranquilo que vai dar tudo certo. Uhum. Lá no final do dia, sabe-se lá como que o juiz fez para investigar mais, o tom do juiz foi completamente outro. Ele disse assim, aqui, há sérias questões sobre a franqueza do jurado e a sua capacidade de seguir as instruções do tribunal, a capacidade do jurado de aplicar a lei aos fatos de forma justa, as respostas variáveis e a inconsistência deixam o tribunal preocupado com a possibilidade de fraude, mentira, o que compromete ainda mais a veracidade de outras respostas, inclusive de perguntas que vão ao cerne do caso. A remoção do jurado é necessário. Aí ele disse assim, está muito claro que esse jurado tinha já motivos para... Essas mudanças sugerem um esforço para tentar entrar no júri. Olha o nível das declarações, considerando que esse juiz ele é muito cauteloso, a gente percebeu, né? Eu não conheci antes, mas em tudo que ele fala, ele é muito cauteloso. E aqui ele vem com afirmativas muito diretas. E aí ele pega e fala que houve 3 versões, né? Que até então, publicamente, estava claro que já havia 2 distinções entre o que o jurado disse para uma pessoa, disse para outra, e agora o juiz falou, não, ele disse 3 versões. Então ele chamou o jurado, ele ouviu uma coisa do jurado, ele mandou alguém falar com o jurado, o jurado disse outra coisa para essa pessoa, e tem o deslocamento do que o jurado tinha dito para a moça lá a companheira de júri dele.
E tem o que me chamou a atenção, que foi o seguinte, teve, até que ontem, quando eu liguei para vocês, eu não tinha me atentado a isso. Depois, só que eu vi. Antes do juiz investigar por conta própria, a promotoria tentou, a defesa tentou negociar, não pedir a anulação. Gente, olha isso aqui, não sei se vocês viram. E ainda fez usou o Sean para isso, que aí falou assim, até que o meu cliente está aqui para confirmar, e o juiz foi e perguntou pro Didi, sim, Meriti, gente, o próprio Didi agora envolvido, o Didi foi e disse que não ia pedir apelação, aí depois, quando essas coisas todas mudaram, aí eles vieram mais fortemente, ou seja, a promotoria já estava negociando a defesa já estava negociando a apelação, antes do juiz descobrir sobre essas 3 indiscrições nas verbalizações dele. Nossa. Pode ser possível que, como eles têm uma agenda, eles sabiam o que poderia dar certo, mas também o que poderia dar errado. Uhum. Então, em caso desse errado, nós já tínhamos aquilo arquitetado. Uhum. Eu não sei, nada me tira da cabeça que esse jurado, depois de ter sido convocado, entrou em contato com o Sean, com a equipe Não, dele. porque eu nunca vi apostar tanto e não pedir a anulação numa coisa como essa, né? Você tem que ter muita certeza que o veredito vai ter ao teu favor para você falar, não, a gente não vai pedir. Fez até o Sean jurar, então o Sean estava junto no esquema com eles ali, em relação ao jurado. Com certeza. Claro que, assim, essa é apenas uma possibilidade, né, uma teoria, mas faz muito sentido, a defesa lutou muito por esse jurado, né, e até agora perderam, né, o juiz falou que vai pensar no final de semana, mas até o momento ele está eliminado do julgamento, este jurado. Bom, então acho que é isso. A gente conseguiu passar aqui por todos os pontos de controvérsias deste julgamento. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, doutora Sandra, Gustavo. Passa novamente a rede de vocês, as redes que vocês têm para que o público encontre vocês aqui no YouTube, no Instagram. Investigação e Lei TV. Colocando isso no YouTube, eu tenho caso toda terça e quinta, são casos criminais, e também tenho, do mundo inteiro, e também tenho caso de desaparecimentos misteriosos. Então, Investigação e Lei TV. Excelente. Eu tenho o Instagram, Gustavo N. Psicanalista, o canal Gustavo Negreiros Psicanalista Casos Criminais. A doutora Sandra tem feito participações diárias lá no canal, comentando, dando a análise técnica dela ao fim de cada audiência. A Giovana também já apareceu, vai aparecer de novo, não sei que dia vocês estão vendo esse episódio, mas ela vai aparecer amanhã no episódio da manhã. E aí a gente vai continuando essa comunicação e essa investigação mútua, né? Sem fronteiras aqui. São Paulo, Santa Catarina, Estados Unidos, desvendando os bastidores ocultos do julgamento do Didi. Ai, se vocês vissem nosso grupinho no WhatsApp. Pois é. A gente vai estar gastando horas discutindo os casos do Didi. A promotoria tinha que convidar para consultoria aqui. Excelente, muito obrigada, doutora Sandra, muito obrigada, Gustavo, por ter aceitado participar. Vamos marcar mais vezes. E então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso. Tchau. Tchau. Tchau.